assim pro seu irmão, vira o dedo para ele e fala assim, ó. Tem hora que Deus está te mostrando, mas mesmo assim tu não quer acreditar. Tem hora que Deus está te mostrando a mão dele agir. Tem hora que Deus está te dando sinais, mas mesmo assim não quer acreditar. Deixa a dúvida ser maior do que a fé do que ele falar. Meu Deus. E a Bíblia vai dizer que aqueles discípulos, louvado seja Deus, dois daqueles discípulos, eles saíram ali de onde eles estavam, de Jerusalém, para ir para uma aldeia chamada Emaús. Presta atenção, vocês vão entender o que Deus quer falar. Dois daqueles discípulos saíram até essa aldeia chamada Emaús, e no caminho eles iam conversando entre si os dois, comentando o que estava acontecendo. Estava todo mundo pasmado. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, olha a cena. A Bíblia vai dizer que Jesus, quem? Jesus, o mesmo Jesus, aproximou deles. Só que quando Jesus aproxima deles, a Bíblia, ó, presta atenção, a Bíblia vai dizer que os olhos deles estavam como que fechados para não conhecer Jesus. Meu Deus. Jesus aproximou dos dois no caminho andando, falou: opa, boa tarde, tudo bem? Só que a Bíblia vai dizer que os olhos deles estavam cegos, fechados para não. Por que estava cego e fechado? Porque eles não acreditavam que ele tinha ressuscitado de verdade. E a falta de fé é tão grande. A incredulidade ela traz a cegueira espiritual. A incredulidade ela traz a falta do entendimento. Irmão, isso é tão sério que Paulo vai dizer que o Deus deste século, quem é o Deus desse século? É Satanás. Porque o mundo já é do maligno. Ele fala: o Deus deste século é o Deus deste mundo. O Deus deste mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para não enxergar a luz do Evangelho de Jesus Cristo. O que o diabo faz para cegar as pessoas? Ele coloca a dúvida, ele coloca a incredulidade. Ele fala: eu não acredito nisso, eu não acredito naquela igreja, eu não acredito naquele pastor. Isso aí é tudo mentira. O diabo coloca, ele está revelando, é combinado. Isso é mentira, combinou. Pesquisou a vida dela na internet, pesquisou no Facebook. É o diabo colocando a incredulidade, é o diabo colocando a dúvida. Sabe por quê? Para te deixar cego, para você não enxergar Jesus, para você não enxergar a presença de Deus. Porque essas pessoas que falam que é mentira, essas pessoas que não creem, são pessoas que estão vazias, estão sofrendo, mas não enxergam. Sabe por quê? Olha como que é o poder da incredulidade, irmão. Você acha que a fé tem poder? A incredulidade tem mais poder. Escuta para você ver. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele chegou, João capítulo 9. Jesus chegou até um cego de nascença. Quem está entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Jesus chegou até um cego de nascença. E quando Jesus chegou nesse cego, Jesus foi lá, cuspiu no chão, fez um lodo e colocou no jornal e falou: vai lá no tanque de solar e se lava. A Bíblia fala que ele foi lá e se lavou, pastor. E quando ele se lavou, ele viu, ele enxergou. E quando ele voltou a enxergar, a Bíblia vai dizer que os fariseus escribas chegou nele e falou: peraí, você não é o rapaz que nasceu cego? Ele fala assim: sou eu. Como é que você está vendo agora? Rapaz, um homem chamado Jesus veio aí, cuspiu no chão, pegou, dava pôr nos meus olhos, mandou lavar no tanque, lavei, agora eu estou vendo. Aí ele falou: mas peraí, mas é você mesmo que nasceu cego? Sou eu. Como você vê? Já te disse. Um homem chamado Jesus curou. Aí eles falaram assim: olha que incredulidade, como que é? Manda chamar os pais dele. Chamaram os pais e perguntaram: é seu filho? Sim, é nosso filho. Como que ele está enxergando? Não sabemos. Sabemos que é o nosso filho, mas não sabemos como que ele enxerga. Sabemos que ele nasceu cego, mas como está vendo, não sabemos. Aí voltou para ele e perguntou: como você está vendo? Eu já falei para vocês que um homem chamado Jesus cuspiu no chão, colocou lama, mandou lavar, colocou vento. Aí volta para os pais e fala: vocês têm certeza que é o filho? É o nosso filho. Mas como ele veio? Aí ele apelou e falou: ah, vocês estão com inveja dele? Quer fazer o que ele faz? Ah, você blasfemou, este homem não é de Deus. E começaram a falar. Ou seja, eles viram que aquele homem era um homem cego de nascença, era o filho daqueles pais, mas a incredulidade não deixava eles enxergar a verdade, irmão. Glória a Deus. Eles sabiam, no fundo eles sabiam que era aquele homem, mas porque eles não gostavam de Jesus, eles não queriam acreditar. E eles não enxergavam. Tem muita gente que está vendo os sinais de Deus, está vendo Deus libertar, Deus curar, está vendo Deus tratar, a mão de Deus está cuidando de você.
gente fala, pastor, vou largar Jesus, eu estou passando luta demais. Mas pera, irmão, você fala só das lutas, mas e as vitórias que ele te deu? Meu Deus, é forte, Jesus. Você fala só das provas, mas e as bênçãos que ele te deu, irmão? E da onde ele te tirou, não conta não? E a libertação que ele fez na tua vida, não conta não? E o teu casamento foi restaurado, o teu marido que foi liberto, não conta não? Glória a Deus. O problema é que a falta de fé traz a cegueira espiritual. A falta de fé não deixa enxergar a mão de Deus, irmão. Então esses discípulos, eles estão do lado de Jesus, conversando com Jesus, mas eles não reconheceram que era Jesus por falta da fé. Era um Jesus do mesmo jeito, profeta. Ele ressuscitou do mesmo corpo. Com os furos na mão eles viram. De tão incrédulos. Aleluia. A fala é a mesma, a conversa era a mesma, o gesto era o mesmo. Mas eles não conhecem. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus perguntou para eles assim, ó. Presta atenção. Toda atenção na palavra. Jesus perguntou: o que vocês estão conversando entre vocês dois aí? Qual que é o assunto? Quer dizer, deixa eu entrar nessa conversa. Aí eles falaram: rapaz, será que você é peregrino aqui em Jerusalém? Você está só de viagem? Você não sabe o que está acontecendo aqui? É porque tem um homem profeta chamado Jesus. Ele era poderoso em obras, Deus era com ele, né? Deus usava ele, a gente viu e a gente achou que era nada na conta. Foi crucificado, foi morto, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Será que vocês não lembram do que ele falava? Vocês não lembram? E a Bíblia vai dizer que Jesus pregou. E a Bíblia vai dizer que Jesus explicou para eles tudo que falava na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos a respeito dele. Porque nós temos que entender uma coisa: a lei de Moisés, o Antigo Testamento, os profetas, todos eles ali foram como se fosse uma flecha. O Antigo Testamento ele foi escrito para falar do que Jesus faria na cruz. E depois da cruz veio o Novo Testamento. O Novo Testamento não começa no livro de Mateus, porque quando Jesus veio na terra, ele ainda estava ali debaixo do jugo da lei. O Novo Testamento começa em Atos, quando ele batiza a igreja, e ali começou uma nova aliança em Cristo, não mais pela lei. Só que o interessante é que, por mais Jesus explicou para eles, eles começaram a ficar curiosos, eles começaram a entender. Algo começou a mexer com eles, eles começaram a lembrar. Aí a Bíblia fala que ele chegou na cidade, e quando chegaram, Jesus fez com que fosse embora. Porque Jesus é aquele que não te obriga a ouvir a palavra. Se você tem interesse em ouvir ela, ele vai falar com você. Agora, se você não quer, ele não joga pedra para os povos. A Bíblia vai dizer que ele fingiu que ia embora. Só que os discípulos estavam tão assim maravilhados com o que ele estava explicando, o conhecimento do assunto que, né? Aí eles falaram: rapaz, fica conosco, vem cá, nos explica mais, vamos, hospeda aqui. E aí Jesus entrou com eles na casa. E quando Jesus entrou com eles na casa, irmão, a Bíblia presta atenção, isso é muito forte. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Quando Jesus entrou na casa, a Bíblia vai dizer que Jesus fez uma cena para eles lembrarem quem é que estava ali. A Bíblia vai dizer que Jesus sentou na mesa com eles. Jesus pegou um pão. E quando Jesus pegou esse pão, a Bíblia vai dizer que ele deu graças a Deus e partiu esse pão. Você lembra disso? Você lembra quando ele fez isso? Antes de passar pela cruz, o que ele fez? Sentou na mesa, pegou o pão e fez o quê? Deu graça e a Santa Ceia. Quando Jesus faz esse ato de dar graças e partir o pão, eles olhou um para o outro, regalou o olho e falou: peraí, eu conheço esse gesto, eu conheço esse homem, é ele. Quando eles olham, ele desapareceu. Louvado seja Deus. Eu não sei o que Deus tem que fazer nessa noite para te relembrar que ele é Deus. Eu não sei o que Jesus precisa fazer na tua vida para ele te relembrar que ele é Deus. Eu não sei o que Deus precisa fazer de novo. Eu não sei se Deus quer te lembrar hoje que ele te tirou do vício, te tirou do mundo. Eu não sei o que ele quer fazer, mas eu sei que quando Jesus partiu aquele pão, eles lembram a Santa Ceia. Nós passamos por isso, irmão. E a Bíblia vai dizer que eles procuram, Jesus desapareceu. E quando Jesus desaparece, eles ficam felizes, ficam alegres. E eles falavam com o outro: varão, é por isso que o nosso coração queimava, o nosso coração ardia, quando ele no caminho falava
O coração deles ardia. E é isso que tem que acontecer na tua vida, meu querido. É isso que tem que acontecer na tua vida, minha querida. Quando você, aleluia, está na presença de Deus, escuta a palavra de Deus, o seu coração